Nós chegamos ao segundo episódio da saga de Davi, aonde aquele menino que foi escolhido ali no pasto de ovelhas, escolhido por Deus, ungido a rei, ele começaria a travar uma das maiores batalhas que já existiu. Na verdade, Israel travaria uma das maiores batalhas, porque Davi, ele ia e voltava ao campo de batalha, ele ia como escudeiro, ele ia como alguém que tocava harpa, mas agora Deus o permitiria lutar contra um gigante, o gigante Golias, com mais de 3 metros de altura. Seria o momento em que Davi seria introduzido no campo de batalha e começaria a história daquele menino que seria um dos maiores guerreiros da história de Israel. E essa história ela começa ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E a Bíblia continua no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Algum de vocês lutará comigo? Israelitas, se vencerem, os filisteus serão seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Alguém tem que lutar com ele. Você não, Jonatas. Golias passou por muito tempo afrontando o povo hebreu. A Bíblia fala que foram 40 dias e o número 40 no judaísmo ele representa a provação. 40 dias ali que, devido às afrontas de Golias, homens, soldados, reis, príncipes, todos eles foram reprovados diante de Deus. Todos eles olharam para o tamanho do gigante e tiveram medo. Mas na história de Davi foi diferente. É o que está escrito no versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E no versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E a gente consegue perceber em relação a Davi um posicionamento, uma postura diferente em meio a essa batalha. Todos os homens temiam, mas Davi ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo?
porque ele sabia que ele tinha aliança com Deus e aquele homem não tinha. E Davi descobriu também uma grande característica daquela batalha. Aquele homem que vencesse Golias, a família dele seria isenta de impostos, ele casaria com a princesa, ele seria coberto de riquezas, seria a prosperidade, a bênção sentimental e a bênção na família, alcançando a vida de Davi. E chega ao conhecimento de Saul essas palavras de Davi, que se dispunha a enfrentar o gigante Golias. No versículo 31, a Bíblia diz: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. O guerreiro que derrotá-lo será um homem rico. Nenhum homem em Israel. Nenhum homem de Deus. Eu luto. Davi, você não é um guerreiro, é um pastor. Sim, um pastor. Assim como protejo as ovelhas, Deus me protegerá. Onde está a fé de vocês? Onde está o seu Deus? Eu vou matá-lo. É interessante a gente perceber que Davi diz: o Deus dos exércitos, tanto o exército terreno ali, Israel, quanto o exército celestial. E essa é a batalha que ele iria enfrentar, mas não sozinho. A mão do próprio Deus estaria com ele naquela batalha. E por mais que Golias subestimasse ali o pequeno Davi, ele sabia que consigo estaria a própria mão de Deus para te dar vitória naquela batalha. E é o que a Bíblia continua dizendo ali a partir do versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E continuando no versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E no versículo 47 diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. E no versículo 48 diz: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Não preciso me proteger. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Acabe com ele! Israel encontrou o campeão! Não desperdice o meu tempo, garoto. É muito jovem para morrer. Eu luto com você. Pai, ele conseguiu. Davi conseguiu. Vamos transformá-los em escravos! Davi venceu aquela guerra, venceu aquela batalha, ele se tornou, já menino, novo, um grande herói em Israel. E é interessante a gente perceber que, visto que era morto o seu herói, os filisteus fugiram. Quando Golias caiu, caiu também toda a esperança dos filisteus. E quando surgiu Davi como um herói de guerra, acendeu-se aquela chama no coração de todo Israel. A gente consegue perceber isso porque hoje, você que tem travado as suas lutas, a sua batalha, o seu herói, o seu rei, o seu Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou para te dar vitória, para te dar conquista. E visto que não é morto o nosso herói, ele vive, ele reina, nós prosseguimos e nós vencemos. Assim como no passado, Davi venceu. Hoje, o próprio Deus, ele te dá a possibilidade de vencer. E é o que nós iremos falar no próximo episódio da saga de Davi, na transição daquele menino que se tornaria herói em Israel, se tornando um grande guerreiro, habilitado a vencer as mais árduas batalhas. Eu te espero na próxima semana com mais um episódio da saga de Davi.